Vamos agora para os meus hot takes para os 30 times da NBA após, né, esse início, né, essa abertura de temporada regular. Vamos aqui para as minhas reações, minhas conclusões exageradas sobre os 30 times. Ó, vamos lá, hein, galera. Vamos aqui por ordem alfabética, né? Vamos aqui de forma organizada. Ó, Atlanta Hawks. Qual que é o meu hot take sobre o Hawks? Os minutos sem o Trae Young vão ser um problema para esse Hawks, viu? No jogo contra Brooklyn, o Hawks sofreu muito sem o Trae Young. Claro que tem aí a questão da ausência do Kobe Bufkin, que poderia ser um bom substituto para o Trae, mas mesmo com o Kobe, eu acho que o Hawks vai sofrer demais sem o Trae Young. Vai sofrer demais. E aí vai ser onde o Hawks talvez vá sentir falta do DeJounte Murray, porque tendo o DeJounte Murray, os minutos sem o Trae Young não eram um problema tão grande assim, né? Então, talvez o Hawks, no decorrer da temporada, acabe sentindo falta do DeJounte por conta, né, da sofrência, do sofrimento que serão os minutos sem o nosso calvo. Boston Celtics. Hot take já manjado, né? Os caras estão em outro patamar, né? Ficou muito nítido nos 2 primeiros jogos que o Celtics está em outro nível. É uma outra parada, assim. Tem ali uma prateleira que tá só o Celtics. E aí nas outras tem os outros times. O Celtics está acima dos outros, é um time absurdo. Ainda mais tendo esse Jason Tatum com sangue nos olhos, né? Então o Celtics tá em outro patamar. Brooklyn Nets. O Cam Thomas deve vir para uma temporada de 25, 26 pontos, né? Deu para ver contra o Hawks que o Cam Thomas é o único cara desse ataque capaz de entregar 20, 21, 22 pontos de forma consistente, né, em noites consecutivas. E pensando que com o Jordi Fernandes ele vai ter uma evolução, ele vai talvez amadurecer como jogador, eu acho que ele pode vir sim para uma temporada de 25, 26 pontos e jogando de forma mais, digamos, madura. Porque o Cam Thomas, ele tem aquele estigma de peladeiro, né? Mas eu acho que talvez com o Jordi ali e tendo mais responsabilidade, né? Ele amadureça e deixe de ser esse peladeiro e se torne um jogador mais consistente, né? Então, meu hot take sobre Brooklyn é esse, né? Cam Thomas deve amadurecer e deve vir para uma temporada de 25, 26 pontos. Pelo menos é o que eu acho, tendo como base o primeiro jogo do time. Seguindo, temos o Charlotte Hornets. E o meu hot take é o mesmo hot take da pré-temporada. O Hornets vai competir. Assim, deu pra perceber durante a pré-temporada que o Hornets, com o Charles Lee, é um time melhor. É um time mais organizado, é um time com mais ideias no ataque. E isso acabou se comprovando também na estreia contra o Houston, né? O Hornets buscou um jogo, cara, que tava totalmente perdido, né? Tava perdendo por 18 pontos, jogando fora de casa, enfrentando um time que é melhor. E o Hornets foi lá com muita paciência, com organização, com Lamelo, Trey Mann aparecendo bem. Foi lá e buscou o jogo, virou e sem o Brandon Miller. Então, pra mim, o Hornets vai ser um time competitivo nesse ano. Vai brigar por pós-temporada? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Mas é um time que vai competir e vai entregar bons jogos. Então, essa é a minha conclusão sobre o Hornets. Sobre Chicago, o negócio vai ter que ser o draft mesmo. Assim, o Chicago Bulls não foi bem contra o Pelicans. Foi uma atuação bem abaixo do Bulls. O Pelicans foi superior durante todo o jogo. E isso sem o Zion, sem Trey Murphy, né? O Pelicans foi bem melhor do que o Bulls. Então, se tinha algum torcedor
achando que não, vai dar pra brigar por play-in, não vai reconstruir, não vai tancar. O time vai tancar. Vai tancar e vai reconstruir. Talvez não comece o tanque agora, porque tem Lavine, tem Vucevic, então talvez o tanque do Bulls comece depois de fevereiro, depois da trade deadline. Mas o time vai tancar, porque não tem condições de brigar com a nata da conferência. Não tem condições. Cleveland Cavaliers. O Evan Mobley parece, né, que finalmente vai dar aquele salto ofensivo que a gente esperava. É uma coisa que a gente cobrou muito do Evan Mobley nos últimos anos, foi uma evolução no lado ofensivo da bola. Como defensor, o Evan Mobley, a cada ano que passa, ele se mostra melhor. Ele é um dos melhores defensores da liga, é um cara que fatalmente vai ganhar um DPOY. Só que faltava uma evolução na parte ofensiva, no ataque. E essa evolução não aconteceu nos últimos anos, mas talvez aconteça nesse ano. Né? A gente viu um Mobley na estreia do Cavs contra o Toronto, tendo um volume de pontuação altíssimo e sendo muito envolvido no ataque. Né? Parece que o Kenny Atkinson, ele tem isso como meta para essa temporada, né? Envolver mais o Mobley no ataque, dar mais protagonismo para o Mobley no ataque. E isso eu acho muito positivo. Eu acho isso muito positivo, porque o Mobley, ele tem um potencial gigantesco, cara. Gigantesco. Eu amo o Evan Mobley. Amo esse cara. E eu fiquei muito, muito decepcionado com a falta de evolução dele no ataque aí nos últimos anos. Mas parece que nesse ano ele vai dar esse salto. Então, esse é meu hot take sobre o Cavs. O Evan Mobley finalmente deve dar o salto aí que a gente esperava que ele desse na questão ofensiva. Sobre Dallas, Klay Thompson pode colocar os seus melhores números desde que ele voltou de lesão. Assim, olhando pro que ele apresentou contra San Antonio, olhando pra química que ele já construiu com o Luka, com o Kyrie, olhando pro conforto que ele demonstrou ali em quadra, né, entendendo muito bem as jogadas, usando bem os bloqueios fora da bola, se movimentando bem. Eu acho que o Klay Thompson, ele pode sim entregar os seus melhores números desde que ele voltou de lesão. Eu acho, mano. Eu acho. Então, é um hot take ousado? É ousado. Mas é um hot take precoce? Com certeza. Mas esse é o meu hot take sobre Dallas. Klay Thompson pode sim colocar os seus melhores números desde a volta da lesão. Denver Nuggets. O banco vai ser um problema gigante pro time. Assim, ontem a gente viu um Denver tendo um banco negativo, cara. O Denver não conseguiu produzir com o banco foi irrelevante no jogo de ontem. E isso já era uma preocupação durante a off-season. Durante a off-season, depois que o KCP saiu e foi pro Magic, a gente falou, essa falta de profundidade pode ser um problema pro time, o time vai sofrer, falta opção, falta banco. E ontem isso realmente apareceu. Faltou banco, faltou opção, faltou profundidade. Os minutos sem o Nikola Jokic foram desastrosos pro Denver. Então, o meu hot take sobre Denver é esse, cara. O banco vai ser um problema gigantesco. Gigantesco. Sobre Detroit. Detroit não vai ser um saco de pancadas nesse ano, né? Ano passado, o Pistons foi o grande saco de pancadas da NBA. Foi o time que todo mundo ganhou, que todo mundo bateu. Nesse ano, eu acho que as coisas vão ser diferentes, né? Apesar do time ter perdido, né? Ali na estreia, o Pistons fez um bom jogo, cara. Foi um bom jogo do Pistons. Foi um bom jogo. Então, e mostrou muita coisa boa, cara. Você teve um Cade Cunningham aparecendo bem. Você teve um Jalen Duren aparecendo bem. Entendeu? O time mostrou coisa boa. Tim Hardaway foi bem. O próprio Jaden Ivey foi bem. Então, apesar da derrota, o Pistons mostrou coisa boa e mostrou, pelo menos pra mim, que não vai ser um saco de pancadas. Vai brigar por alguma coisa relevante na temporada? Provavelmente não. Mas não vai ser um saco de pancadas. Não vai ser. Então, esse é o meu hot take sobre o Pistons.
Sobre o Golden State. Cara, sobre o Golden State eu teria alguns hot takes. Mas um que eu acho interessante citar é que o Andrew Wiggins parece que tá de volta. Assim, fazia muito tempo que eu não via o Andrew Wiggins jogando com a postura como ele jogou na estreia contra o Blazers. Jogando de forma intensa, se mostrando com vontade mesmo de jogar, sabe, comprometido, jogando duro. Né, jogando duro com todo... com todo respeito, né? Jogando duro com todo respeito, né, Andrew Wiggins? Pô, por favor, calma aí. Mas assim, jogando de forma intensa mesmo. E jogando bem, eficiente nos arremessos, tomando boas decisões, bem na defesa, bem no ataque. Então eu acho que... E assim, tirando também como base a pré-temporada, eu acho que dá sim pra dizer que o Andrew Wiggins está de volta. O que pro Golden State é maravilhoso. Porque vocês devem se lembrar, com certeza o torcedor do Warriors se lembra, que um dos grandes fatores para a conquista do título de 22 foi o nível que o Andrew Wiggins jogou naquela temporada. Então, ter o Andrew Wiggins voltando a jogar bem, não tô falando que ele vai jogar no mesmo nível que ele jogou em 22, mas eu acho que ele pode sim jogar no nível muito melhor do que ele jogou nos últimos anos, o que já é bom pra caramba. Então, esse é o meu hot take sobre o Warriors. Andrew Wiggins tá de volta. Sobre Houston, essa derrota pro Charlotte pode fazer muita falta lá na frente. Né, o Houston é um time que, na minha opinião, vai brigar por pós-temporada, vai brigar por playoff, vai brigar por play-in. Só que talvez essa derrota em casa, de virada pro Charlotte Hornets, talvez lá no fim ela faça uma falta enorme, porque a gente tá falando de uma Conferência Oeste que a tendência é que seja uma briga de foice, cara. Assim, a briga pelo play-in vai ser uma coisa absurda, né, nesse ano. Pelo menos na minha projeção. E uma vitória pode ser a diferença de você ir pro play-in e de você ficar de fora e terminar em 11º lugar. Então, essa derrota em casa pro Hornets, lá na frente ela pode fazer muita falta, cara. Muita falta. O Houston não poderia ter perdido esse jogo. Não poderia ter perdido esse jogo. Foi um vacilo gigantesco. Mérito do Hornets, óbvio, mas o Houston vacilou muito, cara. Vacilou demais. Sobre Indiana, de novo, o Indiana vai ser um time kamikaze. O que eu quero dizer com isso? Vai ser um time que só vai atacar e é isso. Assim, o Indiana não vai vencer nenhum jogo por conta da sua defesa. Isso ficou muito claro na estreia do time. Cara, a dificuldade que o Indiana teve pra ganhar do Pistons mostra bem a total falta de defesa desse time. Se o Indiana defendesse de uma forma um pouquinho melhor, teria ganhado aquele jogo com muito mais facilidade, porque ofensivamente o Indiana é muito bom. É muito bom. O problema é que é uma defesa que inexiste. Então, depois daquele jogo, pra mim é muito claro que de novo veremos o Indiana kamikaze. Ataque, 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 né? É o famoso time Eren Yeager, né? Não sei se vocês acompanham aí o Attack on Titans, um dos melhores animes que eu já vi. Mas lá tem um personagem que é o Eren Yeager, que ele é viciado em atacar. Ele é adepto da filosofia de que a melhor defesa é um ataque forte, né? Então, o Indiana vai ser o time Tatakai. Ataca, 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 ataca e torce pro outro time não conseguir acompanhar o ritmo. Meio que vai ser isso. Sobre o Clippers, essa temporada do Clippers, ela tem tudo pra ser um caos, né? Eu não falo nem pelo jogo contra o Phoenix, que foi um bom jogo, mas eu falo pelos bastidores, cara. Essa notícia de que um ex-funcionário
tá processando o time, alegando que o Clippers foi negligente, foi irresponsável com as lesões do Kawhi e que o time usou ele como uma espécie de aliciador pro Kawhi, do tipo, pelo que foi falado no processo, o Clippers contratou esse cara pra, tipo assim, ó, vou te contratar porque você é amigo do Kawhi, a gente quer trazer o Kawhi pra cá, isso foi na época que o Kawhi tava no Raptors, e aí eu quero que você faça essa ponte entre nós dois, e aí se o Kawhi vier pra cá, a gente vai te dar um cargo maior, você vai ganhar muita grana aqui, né? Pelo que é dito no processo, foi isso que rolou. Só que aí, depois ali, parece que o Clippers descumpriu com o acordo com o cara, e aí o cara começou a teria, né, visto a franquia tomar algumas decisões irresponsáveis em relação às lesões do Kawhi, do tipo, trazendo ele de volta mais cedo do que deveria, não respeitando o tempo de recuperação. E aí o cara tá metendo o processo no Clippers. E isso pode ter desdobramentos complexos aí pro Clippers, porque a NBA pode aplicar multas, pode tirar escolha de draft do Clippers, existe esse mundo. E aí o bastidor da equipe fica uma desgraça, porque aí, vamos supor que o cara ganha o processo. E aí é comprovado que o Clippers meio que sacaneou o Kawhi, né, em termos de não deixar ele se recuperar, e aí meio que causando as outras lesões, porque não recupera de uma, volta de forma antecipada da lesão, e aí ele não tá bem, acaba sofrendo outra lesão, e aí vira uma bola de neve. Se isso for comprovado, que clima tem pro Kawhi ficar? Entendeu? Então, eu acho que pelos bastidores, por conta dos bastidores, essa temporada do Clippers pode ser muito caótica, mano. Muito caótica. Muito mesmo. Então, esse é meu hot take sobre o Clippers. Sobre o Lakers. Se o Anthony Davis ficar saudável, ele pode brigar pelo MVP e pelo DPOY. E por que eu falo isso? Porque e isso já deu pra perceber na pré-temporada. O J.J. Redick, ele quer que o time ataque tendo o Anthony Davis como seu ponto focal, como o cara do ataque. É óbvio que o líder desse Lakers, o grande líder desse Lakers é o LeBron e vai continuar sendo o LeBron. Mas o ponto focal do ataque aparentemente vai ser o Anthony Davis. E aí, tendo mais volume de jogo, recebendo mais bola, sendo mais alimentado e tendo o time jogando, não pra ele, mas jogando de uma forma que favorece mais o jogo dele, e aí ele conseguindo ficar saudável, eu acho que o Anthony Davis ele pode sim brigar pelo MVP, e pelo impacto que ele tem na defesa, ele pode brigar também pelo DPOY. Então, meu hot take é esse. Se ficar saudável, Anthony Davis briga pelo MVP e briga pelo DPOY nessa temporada. Memphis Grizzlies. O Santi Aldama vai ser um X-Factor nesse time. E isso é algo que eu já havia falado na off-season, hein? Falei na off-season. Ó, gente, fica de olho no Santi Aldama. Um cara que pode fazer diferença no Memphis. Não deu outra. Contra o Utah, beleza, o Ja Morant foi decisivo, foi o cara da vitória, mas quem foi o cestinha do Memphis no jogo? Foi o Santi Aldama. Impacto muito grande no jogo, substituindo o JJJ. Então, ó, Santi Aldama pode ser o X-Factor do Memphis nessa temporada. Pode ser sim. Miami Heat. Pô, Miami Heat aí eu vou ter que... Ó. Miami Heat é o seguinte, gente. Se não derem ali um chacoalhão no elenco, e aí tô falando de Eric Spoelstra e Pat Riley, se os caras não derem uma chacoalhada ali no elenco,
Miami Heat pode ter uma temporada muito decepcionante, cara. Assim, o jogo contra quem que o Miami jogou, gente? Meu Deus, como é que eu esqueço assim? Miami perdeu em casa pro Magic. O jogo contra o Magic, mano, foi, assim, de coração, foi patético. Desculpa, foi patético. A postura do time, a forma como o time jogou de forma passiva e principalmente a falta de produção do Butler e do Bam Adebayo, mano, os dois combinaram pra 9 pontos, talvez. Assim, foi uma coisa vergonhosa. Foi uma coisa vergonhosa. Não dá pro time jogar dessa forma, mano. Não dá. Então, se o Pat Riley, se o Erik Spoelstra não derem uma chacoalhada nesse time, e aí eu tô falando de não só de bronca, mas tô falando de troca. Se não rolar uma troca relevante nesse time, se não chegar alguém de peso, se eles não derem uma mexida nesse elenco, vai dar merda. Vai dar merda, tá? Então, esse é meu hot take sobre Miami. O time precisa de uma chacoalhada. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Sobre o Milwaukee. Taurean Prince e Gary Trent Jr. vão fazer muita diferença nesse time. Sim, os dois fizeram uma estreia muito boa contra a Philadelphia. O Taurean Prince, substituindo o Chris Middleton, entregou uma atuação excelente, muito consistente nos arremessos, tomando boas decisões. E o Gary Trent Jr., além de ter impactado bem no ataque, defensivamente ele foi excelente, marcou bem o Tyrese Maxey. Então, eu acho que os dois eles vão fazer muita diferença nesse time, que ainda tem um Giannis e um Lillard jogando muito, cara. Os dois jogaram pra caralho contra a Philadelphia. Brook Lopes, atuação defensiva absurda. Então, sobre o Bucks é isso. Taurean Prince e Gary Trent Jr. vão fazer muita diferença nesse time. Sobre Minnesota, o Anthony Edwards vai ter que subir ainda mais o seu nível. Né? Eu sei que ontem o Julius Randle jogou bem, né? Jogou muito bem. Mas a tendência é que o Minnesota demore ainda para se adaptar totalmente ao Julius Randle no time. A dinâmica ofensiva do Minnesota, ela vai demorar ainda para ficar perfeita. E aí, durante esse período de adaptação, o Anthony Edwards vai ter que subir o tom, assim como ele fez ontem. Ontem contra Sacramento, o Anthony Edwards subiu o nível no segundo tempo e aí decidiu o jogo. Isso é algo que eu acho que vai ter que acontecer durante um bom período ainda. Até tudo se encaixar, o Anthony Edwards vai ter que subir o tom. Então esse é o meu hot take sobre o Lobão. Sobre o Pelicans, nós veremos a melhor versão do Pelicans nessa temporada. Eu sei que muita gente não acredita, não bota muita fé no Pelicans, porque é um time que acaba dependendo muito do fator saúde, mas pelo que esse time apresentou na pré-temporada e pelo jogo que fez contra o Bulls, sem o Zion, sem o Trey Murphy e com o DeJounte Murray fraturando a mão esquerda, eu acho que se a galera ficar saudável, né, o DeJounte Murray vai ficar fora por um tempo, mas ele vai voltar ainda nessa temporada. E aí, se Zion, se Ingram, se McCollum, se esses caras ficarem saudáveis, a gente pode sim ver a melhor versão desse Pelicans. Porque é um time que, defensivamente, tem potencial para ser um dos melhores da NBA. E ofensivamente, com os caras jogando do jeito que jogaram no último jogo, e com o Zion voltando bem, porque o Zion ficou doente, né? Ele não jogou porque ele ficou doente. Mas com o Zion voltando bem, mano, esse time pode disputar com gente grande. Pode brigar com gente grande. Então, Pelicans, meu hot take é esse. Nós veremos a melhor versão desse time. Sobre o New York Knicks,
Vou ter que chamar o Pedro Certeza aqui. A troca pelo Mikal Bridges talvez não tenha sido tão maravilhosa como a gente imaginou. Porque assim, o Mikal Bridges que o Knicks pegou, que o Knicks queria ter pego, era o Mikal Bridges que era excelente na defesa, um dos melhores defensores de perímetro da liga e uma peça confiável no ataque, principalmente arremessando para 3. Arremessando para 3 pontos. Esse era o Mikal Bridges que o Knicks quis comprar. Só que o que chegou, não comprar, né? Que quis trocar por. Só que o que chegou foi um jogador totalmente perdido na defesa, com uma mecânica de arremesso bizarra e que não consegue ser consistente arremessando. Então, até o momento, existe um gap enorme entre o Mikal Bridges que o Knicks queria ter, né? O Mikal Bridges que o Knicks queria que tivesse chegado com o Mikal Bridges que chegou. Tem um gap enorme. Entendeu? Então, o meu hot take é esse. A troca pelo Mikal talvez não tenha sido tão maravilhosa como a gente achou que fosse. Eu mesmo achei que foi uma troca bizarra de boa. Teria feito essa troca sem pensar 2 vezes. Mas eu achei que o Knicks iria receber o Mikal Bridges do Phoenix, o Mikal Bridges do Nets. E não é esse Mikal Bridges que chegou. Definitivamente não é esse Mikal Bridges que chegou. Então, esse é o meu hot take sobre o Nicão. Vamos lá. Sobre o Oklahoma. E aí, vamos aqui, né? Porque não tem como. Falei do Tandão, aí eu automaticamente já viro clubista. Tem como. Tem como. Ó, meu hot take sobre o Thunder. Meu hot take clubista sobre o Thunder. O Thunder tá um degrau acima dos outros ali no Oeste em relação à profundidade de elenco. Né? O Thunder, na minha opinião, comparando com os outros times do Oeste, pra mim o Thunder tem uma profundidade de elenco acima da dos outros. Assim, olha pro time que o Thunder tem. Me fala um jogador ruim do elenco do Thunder. Um cara ruim. Você olha e fala, putz, esse cara é bagre. Não tem. O Thunder não tem jogador ruim no time. Não tem. Não tem. O starting five. Chet, Shai, Jalen Williams, Isaiah Joe, mas pode jogar o Caruso, Lugan Dort. É todo mundo bom. Todo mundo é bom e tem ali 3 que pra mim são bem acima da média, né? Shai, Jalen e o Chet. Aí você olha pro banco. Você tem Caruso vindo do banco. Você tem o Hartenstein, que vai voltar de lesão. Você tem Jalen Williams. Você tem Kermit Williams. Você tem Aaron Wiggins. Olha esse elenco, cara. Quantos times no Oeste tem tanta opção boa no elenco? Pouquíssimos, cara. Pouquíssimos. Óbvio, é um elenco perfeito? Não é perfeito. Eu acho que falta, por exemplo, um pivô. Um pivô a mais nesse elenco. Mas assim, olhando para os jogadores que o Thunder tem, pra mim o time tá acima dos outros no Oeste em relação à profundidade de elenco. Pra mim tá acima. Pra mim tá acima. Então, o meu hot take clubista sobre o Thunder é esse. Pra mim, em termos de profundidade, o Thunder tá um degrau acima dos outros ali no Oeste, tá? Sobre Orlando Magic, teremos bolas de 3 em Orlando nessa temporada. Eu tinha várias dúvidas sobre o quão melhor o Magic seria arremessando para 3 nessa temporada. Na pré-temporada eu não consegui
observar uma grande melhora, mas nesse jogo contra o Heat foi uma coisa impressionante. O Magic, além de ter sido eficiente arremessando de fora, conseguiu arremessar com um grande volume, cara. O Magic chutou mais de 40 bolas de 3, cara. Mais de 40 bolas de 3. Eu não me lembrava de ter visto o Magic arremessando tanto de 3 nessa era de Jamal Mosley. Então, o meu hot take é esse. Teremos bolas de 3 em Orlando nessa temporada. E aí, tendo essa melhora nas bolas de 3, o Magic sobe de patamar. Sobe legal de patamar. Tá? Então, esse é meu hot take. Sobre Filadélfia. É bom Filadélfia já separar uma graninha pra pagar de multa. Porque o que a NBA vai arrancar de dinheiro dos Sixers por conta dessa popação do Embiid é brincadeira, viu? Sim, a NBA já abriu investigações pra ver o que tá acontecendo com o Embiid, por que ele não vai jogar nessa semana. E pelo que tem sido falado, né, de que o Sixers vai controlar a minutagem do Embiid, não vai deixar ele jogar back-to-back. Mano, o Sixers vai pagar uma multa desgraçada nessa temporada, viu? Vai pagar muita multa por deixar o Embiid de fora, porque a NBA vai multar. A NBA vai multar, né? Então, é bom o Sixers já preparar o bolsinho, porque vai pagar muita multa. Sobre o Phoenix Suns, Ty Jones era mesmo o que o Phoenix precisava. Assim, o Ty Jones, ele chegou no Phoenix com a expectativa de resolver a armação de jogo do time, porque foi algo que faltou pro Phoenix ano passado, né? Claramente, o Phoenix precisava de um armador de origem. Então, quando o time pegou o Ty Jones, a expectativa era de que ele desse um jeito na armação. E ele deu. Ele deu, né? Os melhores momentos do Phoenix no jogo contra o Clippers foi quando o Ty Jones estava em quadra. E os piores momentos, os momentos onde o Phoenix mais oscilou, mais cometeu turnovers, foram nos minutos sem o Ty Jones. Então, de fato, o Ty Jones, ele é o armador que o Phoenix precisava. Ele é esse cara, né? Então, essa é uma conclusão que eu tirei aí nesse primeiro jogo. Sobre o Blazers, tudo segue na mesma. O Blazers segue sendo um time ruim, segue sendo um time mal treinado e vai seguir sendo um saco de pancadas na conferência. O Warriors não tomou conhecimento do Blazers. Não tomou conhecimento. Então, o Blazers segue na mesma. Tudo segue na mesma. Scottie Henderson segue inconsistente. Enfim, tudo segue na mesma por lá. Sobre o Kings, De'Aaron Fox pode acabar virando uma questão. Ele pode acabar virando uma questão. Toquei o sinal errado. Era pra ser esse aqui, ó. Sem querer, eu toquei o alerta de clubismo de forma errada. Peço perdão. Mas, né, pra ficar bonitinho, De'Aaron Fox pode virar uma questão. Na pré-temporada, eu já havia questionado isso. De que, ó, não tô gostando muito, né, da produção do De'Aaron Fox. Não tá arremessando bem. Parece que ele não tá muito adaptado à chegada do DeRozan. Tá meio esquisito. Tá meio esquisito. E aí ontem a gente viu o De'Aaron Fox deixando muito a desejar no quesito pontuação. Ele conseguiu armar bem o jogo. Foram 11 assistências. Mas só foram 17 pontos. E assim, a gente tá falando de um cara que é muito importante nesse time. E é um cara que optou por não renovar o seu contrato. Por não estender seu contrato agora. Então, talvez o De'Aaron Fox possa virar uma questão. Talvez ele possa virar uma questão.
tá? Sobre San Antonio, o Wembanyama precisa diminuir seus arremessos de 3, né? Eu já, né, toquei nesse ponto, mas eu não tô falando que o Wemby ele tem que parar de arremessar de 3. Não, ele tem que arremessar, porque ele tem um bom arremesso. E pelo tamanho dele, assim, não dá pra você abrir mão dessa arma. Mas eu acho que o Wemby ele tem que diminuir um pouco o seu volume de tentativas, porque ele não tá eficiente. Ele não tá sendo eficiente. Não foi eficiente temporada passada e não foi eficiente ontem contra o Dallas. Então, um ajuste que eu acho que tem que ser feito é nesse volume de tentativas de 3 do Wembanyama. Eu acho que tem que dar uma diminuída. Se eu fosse Popovich, eu montaria ali um playbook com jogadas que deixassem o Wembanyama arremessar menos de 3 e mais ali na média distância, no post, né, servindo como alvo ali para lobbies com Chris Paul. É o que eu faria. É o que eu faria e é o meu hot take sobre o Spurs. Para encerrar, rapidinho. Toronto Raptors. Scottie Barnes precisa se provar nessa temporada. Scottie Barnes acabou de assinar uma extensão gigantesca, uma extensão de franchise player. E no primeiro jogo da temporada, contra o Cleveland, ele passou longe de jogar como franchise player. Teve uma atuação horrível, foi muito mal, um dos piores jogadores do Toronto na partida. E ele precisa, nessa temporada, ele precisa mostrar que ele, de fato, é o franchise player que o Toronto, né, espera que ele seja. Então, o Scottie Barnes, ele precisa se provar. E já no primeiro jogo, ele não se provou. Sobre o Utah Jazz, Walker Kessler tá de volta, né? Depois de um segundo ano bem decepcionante, parece que o Walker Kessler retomou o bom basquete, fez um jogo muito bom contra o Memphis. Foram 5 tocos, se eu não me engano, teve um impacto gigante na defesa. Então, Walker Kessler tá de volta. Walker Kessler tá de volta. E sobre o Washington Wizards, meu hot take é: Jordan Poole será menos peladeiro nessa temporada, né? A gente viu ali no primeiro quarto do jogo contra o Celtics um Jordan Poole jogando de forma mais madura, né? Pensando mais o jogo, tomando decisões melhores, sendo menos irresponsável, né? Sendo menos indolente em quadra. E eu acho que essa pode ser uma tendência para a temporada. Então, esse é o meu hot take sobre o Wizards. Veremos um Jordan Poole menos peladeiro nessa temporada. Tá bom? Então, é isso, gente. Esses são os meus hot takes, né, para cada um dos times da NBA depois, né, dessa abertura da temporada. E aproveita e comenta aí quais são os seus hot takes, né? Quais são as suas reações exageradas, quais são suas conclusões de momento sobre as 30 equipes. Manda aí que eu quero saber. Fechou?